Amém. Recebamos o céu do Senhor. Amém, queridos irmãos, pode sentar? Quer sentar também? Rapaz, temos o Azaf Borba ali, né? Eu fiquei olhando pra ele, rapaz, o Azaf Borba tá aí, cara. Eu conheço o Azaf. Queridos, eu posso sofrer aqui embaixo? O irmão vai filmar, vai transmitir ao vivo pela internet? Tá ao vivo, pastor. Tá ao vivo isso aí? Eu quero saber aqui embaixo. Aí você consegue se resolver. Então tá bom. Aí você... Beleza, então. Temos Azaf Borba aí, né? Nosso Azaf Borba. Parecido demais. Vou tirar uma foto, tá? Monteiro aqui tem tudo. Rapaz. Mas o Azaf Borba. Eu domingo aqui, escolhe tudo aí. Queridos, vamos lá porque o tempo passa rápido, né? Queridos, é um prazer muito grande estar nessa noite com vocês. E eu queria me apresentar rapidamente para vocês quem eu sou, tá? Meu nome é Mauro Bueno. Eu queria só pedir para os irmãos dar uma paradinha, porque senão eu começo, na minha cabeça eu gosto muito de música. E aí eu começo a prestar atenção na melodia, aí eu nem sei o que eu estou falando, tá bom? Desculpa, tá? Eu me perco, cara. Eu sou muito fácil de me perder. E meu nome é Mauro Bueno e eu sou missionário de tempo integral. Tempo integral é quando você não faz outra coisa a não ser trabalhar na área missionária. No caso, eu trabalho na área missionária, né? Então eu trabalho 24 horas, todo dia, toda hora, nas questões missionárias, tá? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, eu não sou gaúcho, mas já me sinto carioca já, porque faz 30 anos que eu moro aqui no Rio praticamente. Eu cheguei em 97, né? Quase 30 anos, né? 97, já estamos praticamente 30 anos. E eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 1997 e fui morar numa comunidade chamada Morro do Borel, não sei se todos conhecem aqui. Sim, e eu fui morar no Morro do Borel e Deus me trouxe, né, para o Rio de Janeiro com a proposta de morar no Morro do Borel. E nessa época eu trabalhava numa agência missionária chamada Jocum, Jovens com a Missão, não sei quantos conhecem também. Sim. E a Jocum é uma grande agência missionária, nós temos missionários espalhados por todas as nações. E eu fui trabalhar nessa favela através de uma visão de um homem que eu considero um homem muito de Deus. Embora hoje existe muitas controvérsias, né, muitas polêmicas envolvendo o nome dele, mas para mim ainda continua sendo um homem muito de Deus. A gente tira, é que nem peixe, a gente tira os espinhos e come a carne boa, né? Então, peixe é assim, a gente pega os espinhos, bota fora e come a carne boa. Que foi o Caio Fábio. O Caio Fábio é um presbiteriano, e o Caio Fábio tinha uma visão, Deus deu uma visão missionária para ele, a qual eles iam enviar missionários para dentro das favelas do Rio de Janeiro. Inclusive, ele montou um projeto chamado, se eu não me engano, Exército da Salvação. Se eu não me engano, é isso, né? É isso mesmo. Ali na Miacari, né? Na Falta da Esperança, isso. E aí, então, a gente entrou nessa visão, a Jocum entrou nessa visão com a proposta de enviar missionários para morar dentro das comunidades do Rio de Janeiro, né? E para trazer um pouco de paz para essa comunidade, para a gente pregar o evangelho nessa comunidade. E como diz o nosso irmão ali que estava pregando, falando, né, antes de louvar o Senhor ali, então a gente tem muitos testemunhos que a gente tem impactante no tempo que eu morei lá no Morro do Borel. Em 2000, no ano de 2000, Deus falou no meu coração que ia me tirar do Borel e me levar para um outro lugar. E aí eu até brinco, né, às vezes, né? Então Deus falou para mim que me dava uma nova terra. Eu falei, graças a Deus, minha vitória tem sabor de mel, né? Eu vou sair do Morro do Borel e vou morar em outro lugar. E eu falei, Deus, onde você vai me levar? E Deus falou no meu coração que me levar para a Barra. Então hoje eu moro na Barra, graças a Deus. Quem conhece a Barra? Levanta a mão aqui. Isso aqui não é Barra da Tijuca não, tá aqui, é Barra pesada, lá em Parada de Complexo Israel. Eu moro lá. Eu moro nessa comunidade, eu troquei o Borel pela comunidade Parada de Lucas. E tem sido e é um desafio, mas eu sou apaixonado por morar dentro da comunidade. Não olhe por mim para eu sair. Eu acredito realmente que é um propósito de Deus nós morarmos dentro dessa comunidade. Nós moramos nessa comunidade, obrigado, aqui. E eu tenho filhos de criação, nós temos filhos de criação, meninos que nós pegamos para criar, meninos que tinha, eu vou até cuidar aqui porque está na internet, né?
Meninos que eram envolvidos com tráfico e foi morar na nossa casa, e hoje ele é presbítero, hoje ele é diácono da igreja. Então, assim, meninos que trocaram o fuzil pela Bíblia, né? Que trocaram a arma que tira a vida por uma arma que dá vida, né? Então nós temos muitos testemunhos para contar, e o meu trabalho hoje é mobilizar a igreja para missões. O meu trabalho hoje é treinar missionários também para ir para as nações, né? Missões não é só no Rio, missões não é só no Brasil. Nós precisamos entender também, a igreja precisa entender também que existe povos não alcançados. E essa semana eu tive uma triste experiência, né? Uma pessoa falou assim: não, cara, vamos fazer umas lives na internet, né? E eu tenho muitos seguidores, muitos seguidores lá na internet, né? O pessoal fica me seguindo lá, nem sei porquê, né? Mas eu falei assim: vamos fazer umas lives aí então. Aí eu entrei numa live lá, onde tem várias pessoas, né? Eu entrei lá, e aí comecei a conversar sobre missões, é um assunto que eu gosto lá e tal. Daqui a pouco mais, um pastor falou assim: não, porque Jesus está vindo já. Essa discussão que Jesus está vindo, que Jesus está vindo, é aquela coisa. A gente não sabe ainda se Jesus está vindo ou não está vindo. Eu acho que não. Mas é uma coisa pessoal minha. Por que eu acho que não? Você vai entender. Porque na verdade hoje nós temos 60% da população do mundo que não conhece Jesus. Sabia disso? Você tem 60% hoje que não conhece Jesus? Se eu falar para você hoje que existem cidades no Brasil que não tem uma igreja evangélica, você acredita nisso? Existem no Brasil lugares hoje que pessoas não conhecem Jesus. E eu tive essa experiência. E aí, quando eu falei isso, o pastor falou de mentiroso na live. Tá maluco, rapaz? Tá mentindo? Você tá louco da cabeça? Como é que... Eu falei: pastor, mas ele não, pastor. Mas como é que não vai ouvir pela internet? Pela televisão, o pastor, tem lugares que a televisão ela não pode passar qualquer coisa. Na Coreia do Norte mesmo, ela é altamente, nem se sabe, é altamente, ali não pode nem falar de, não tem informação. Que isso, tu tá maluco, rapaz? Onde tu tirou isso? Eu falei: não, então tá bom, querido, eu pedi com licença, eu vou sair da live, eu vou fazer umas coisas aqui para sair, porque tem coisa que é melhor a gente nem discutir, né? E aí eu queria perguntar para você: você sabia disso? Amém. Você sabia que tem lugares que ninguém ouviu falar da palavra do Senhor? Sabia que existem povos hoje no Rio de Janeiro que nós conhecemos também como povos não alcançados? E um dos povos não alcançados são os surdos. São os quilombolas. São os ciganos. São os índios. Tem tribos indígenas no Brasil hoje que é intocável. A FUNAI não deixa entrar. Então, missões, na verdade, ela é uma proposta. Aí eu pergunto para você nessa noite para a igreja: missões é uma ordem ou é um chamado? Chamado? Missões não Missões não é um chamado. Missões é uma ordem. Abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, chamado de Abraão. Tudo bom com vocês? Esse povo de onde é? Esse aqui, todos eles aqui são da Casa de Recuperação. DJ eu imaginei. Pastor Messias. Que legal. Deus abençoe vocês. Todos internos? Todos internos. Quem é o responsável hoje de trazer eles? É o irmão aí? É o irmão lá? É o irmão. A morte foi na Kombi. Que legal. Que Deus abençoe vocês. Eu também fui um ex-usuário, tá? Você que está aí nessa noite, aí, talvez pensando assim: desista ou não desista? Não desiste. O mesmo preço que você pagava para sair da tua casa para buscar o teu pó, é o preço que tu tem que pagar agora para a tua recuperação. Glória a Deus Santo. Glória. Bendito é o É a Senhor. mesma disposição que tu tinha que sair da tua casa para buscar o teu baseado, é a mesma disposição que tu tem que ir agora para ouvir a palavra de Deus, orar. Eu li quando era dependente químico, eu fiz um pedido para Jesus. Eu falei para Jesus que eu queria ser liberto das drogas. Tem gente que ele tem um problema do tipo, ele não pode ler. Ele tem uma fragilidade.
Mas eu falei para Deus, Deus, eu quero ser liberto. Eu li a Bíblia mais ou menos umas 4, 5 vezes de joelho, pedindo para Jesus me libertar. Eu queria ver a droga assim e falar assim, ó, não serve para nada. Hoje eu sou liberto. Eu olho para ela, você tem mais convívio com droga na favela. E olho para ela assim, ó, quero saber isso para você. Deus é fiel. Olhe para Deus libertar completamente você. E grandes coisas o Senhor tem na sua vida. Amém? Amém. Não desista. É um preço que você precisa pagar no tempo que você está lá, mas vale a pena. O último menino que nós pegamos, nós temos um projeto com população em situação de rua. Se der tempo eu falo. Um dos meninos nossos, ele foi para a recuperação, ficou 9 meses lá, que é o Novo Nascimento. Não sei se vocês trabalham também assim. Sim. O Novo Nascimento. Esse menino depois eu levei ele para centro de treinamento missionário para estudar. Ele estudou e agora está no Senegal. É missionário lá no Senegal. Então você pode ver lá no meu Instagram se você quiser. Tá bom? Vamos falar da palavra aqui. Gênesis capítulo 12, chamado de Abraão. Então, o que Deus, como é que o texto fala? O texto fala assim, ora, lê o texto, por gentileza. Olha o texto. Ora, disse o Senhor a quem? Abraão, no caso, né? Abraão. O que Deus disse para Abraão? Sai da sua terra, segura um pouquinho, deixa a Bíblia aberta. Aí como eu chegasse com o meu irmão aqui, meu irmão, toca Daniel. Eu estou dando uma ordem para ele, está tocando. Daniel, sai daqui, não precisa sair não. Sai daqui, Daniel. Eu estou dando uma ordem para ele. Deus, na verdade, dá uma ordem para quem? Para Abraão. Então, e qual a ordem que Deus dá para Abraão? Sai da sua terra. Missões não é um chamado. Missões é uma ordem. E essa ordem, ela se move aonde? No coletivo. O que é coletivo? É todos nós. Essa ordem ela foi dada para todos nós. Por isso que a ordem é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não está escrito assim, olha, se você quiser, você vai. Se você quiser, se você tiver tempo, você vai. Não. A Bíblia fala que é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então Deus fala para Abraão, sai da sua terra. E aí o texto continua. Olha o texto. Sai da sua terra, no meio da sua parentela. Missões também é abrir mão, muitas vezes, da nossa zona de conforto. Queridos, eu confesso para você nessa noite que eu não queria estar aqui. Não porque eu não amo meu irmão, não porque eu não gosto, porque eu estou com outros problemas. Ele sabe, né? Outros problemas lá. E ele fica com o irmãozinho e ficou assim, mano, você vai conseguir vir? Não, fica tranquilo que eu vou estar aí. Eu estou com outro pepino. Mas eu disse, não, eu tenho que estar lá em nome dos meus irmãos. Muitas vezes, nós para fazer a missão, nós precisamos fazer o quê? Sair da nossa zona de conforto. Eu sempre faço uma brincadeira. Qual é o maior pecado de Davi? Você sabe me dizer? Qual é o pecado de Davi? Fala para mim. Pode falar, tenta falar, fala. Qual é o maior pecado de Davi? Fala. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Qual o pecado de Davi? Ele no tempo da guerra. Hã? Isso aí, ó. Esse aí é. Estava na rede balançando. Olha só, a Bíblia, tem muita gente que fala assim que o maior pecado de Davi foi ele ter adulterado com o Batseba. E não foi. Não foi. O maior erro de Davi foi ter ficado no castelo. Porque em 2 Reis já fala assim, ó, é na primavera do ano. Na primavera do ano. Época que os reis saíam à guerra. Davi manda Joabe e os seus cavaleiros, mas Davi fica onde? No castelo. Fica na rede. Então, muitas vezes, para nós fazermos a obra missionária, nós precisamos abrir mão dos nossos prazeres. Abrir mão do jogo de futebol, abrir mão de alguma coisa que a gente gosta. E aí, eu queria te fazer outra pergunta, então. Se missões é uma ordem, o que é o chamado? Glória. Porque a gente tem que, né, a gente precisa também identificar aqui para não deixar um vácuo aqui. Se missões é uma ordem, o que é o chamado? Ide. Não. Liderança? O id é a ordem. É uma. O que é o chamado? Vou fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, o senhor pensou algum dia ser pastor de igreja? Você tinha esse sonho? Neymar. O Neymar não tinha sonho de ser Neymar? Jogador de futebol? É isso aí. Ninguém nasce com uma vontade de ser pastor. É verdade, gente. Ninguém fala assim, não, eu vou ser pastor. Poucas pessoas, acho que poucas pessoas que eu conheço, vai falar assim, não, eu quero ter sonho de ser pastor. Não tem. Ou
sonho de ser missionário. Não tenho. As coisas, e como é que acontece isso? Você vem na igreja, você aceita Jesus, aí você começa a se envolver na igreja, aí você começa a ficar na porta, aí o pastor olha, o irmão vai ficar na porta. Pô, legal, então vamos consagrar ele a obreiro da casa do Senhor, é obreiro. Aí passa uns anos, o cara começa a trabalhar direitinho, ele faz o quê? Ele vem o quê? Não, vou botar ele a diácono. Aí começa a caminhar no Senhor, olha a caminhada. Aí daqui a pouco mais ele começa a diácono, aí daqui a pouco mais ele começa a gostar, né, de servir, tem uma boa palavra, mas não, esse rapaz tem uma boa palavra. Vamos fazer o seguinte, vamos botar ele a presbítero, não sei se ele trabalha com presbítero também, o presbítero. Aí ele tem um bom de pregar, ele começa a pregar, mas peraí, a gente começa a identificar que ele tem um dom de pastor. Não, vamos consagrar ele pastor. Aí ele é pastor, aí depois ele ia para uma igreja, aí as coisas começam a acontecer. Ninguém chega a pastor de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo aos poucos. Ou um outro ministério, o cara, eu não sou pastor de igreja, tá? Eu não presto da igreja, graças a Deus. Eu não presto da igreja. Eu trabalho só na área missionária. Eu envio missionários. Meu trabalho não é enviar missionários. Então o que acontece? Então eu tenho essa identificação. Presta atenção, você não se perder, e nem eu me perder também aqui, tá? Chamado é a direção que Deus dá para cada um de nós. Quando você vai caminhando em Jesus, Jesus vai mostrando para você o caminho que você tem que trabalhar. Aquilo que queima no teu coração ministerialmente é o teu chamado. Exemplo, eu tenho uma paixão por favela, não dá para entender, mano. Tem que me entender? Não tem. Eu amo quando eu entro na favela, os meninos estão difusão, mano, mas irmão, como é que tá, tranquilão? Então, não sei se vai dar tempo de contar um testemunho para vocês. Eu amo, sou apaixonado. Mas eu já fui para as nações, já cansei de ir para as nações, e eu vou lá, eu vejo a África, e não bate, meu coração não bate com a África, meu coração não bate com o Afeganistão, meu coração não bate com a Índia, meu coração não bate. Mas quando eu chego numa favela, meu coração bate. Então é o que é a direção que Deus dá para cada um de nós. Exemplo, tem gente que tem um chamado para trabalhar com casa terapêutica, né? Que nós chamamos antigamente de casa de recuperação, hoje é casa terapêutica. Tem gente que gosta de trabalhar nesse modelo. Eu já não gosto. Eu gosto de trabalhar com pessoas em situação de rua. Eu amo trabalhar com pessoas em situação de rua. Eu levo morador de rua para minha casa. Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para fazer um aniversário de 15 anos. Como é que é? Debutante. Eu fui convidado para dar uma palavra para debutante. Eu fui numa mesa de 15 anos. Aí quando eu estou parando com o carro, abastecendo, aparece um rapaz. E ele começou a conversar comigo, começou a conversar com ele, aí eu estava cedo, ainda convidei ele para tomar um cafezinho, ali na conveniência, ele começou a conversar comigo, eu gostei dele, rapaz, do senhor, e eu olhei para a cara dele e falei assim, tu vai fazer o que agora? Eu não tenho nada para fazer. Então vamos no aniversário comigo, eu levei ele no meu aniversário. Cheguei ele com o deputado lá, quando o pessoal falou, meu mamão não, tem maluco, cara. Fazer o quê? Ou eu tenho, cara, eu sou assim. Mas talvez tem pessoas que não é. Vou contar um testemunho rapidamente para você aqui. 2019, eu moro dentro de uma comunidade, como eu falei, e eu passei por um tiroteio muito forte. E lá na comunidade eu tenho um filho, né? Um filho com 17 anos hoje, e o Nicolas era pequeno, sei lá, 2017, nem lembro que idade ele tinha. E aí o Nicolas estava pequenininho, nós fomos comprar uma pizza. E deu um tiroteio, meu irmão, um tiroteio, se escondeu embaixo de uma Kombi, e a bala voando, a bala quebrando os vidros da Kombi e eu agarrado com o Nicolas. E aí passou uns dias e eu falei assim para Deus, está na hora de eu ir embora deste lugar, eu preciso ir embora daqui de Lucas. E aí a Jocum me fez uma proposta. A Jocum é uma organização missionária, como eu falei, né? E ela tem um grande sítio na Serra de Petrópolis. Esse sítio é muito grande, mais ou menos tem em torno aí de umas 120 pessoas morando lá e sendo treinado para enviar para as nações. E aí, como eu fiquei quase 20 anos, 25 anos trabalhando com a missão, o pessoal me convidou, mano, vem pra cá, vem trabalhar com a gente, pô, você vai pastorear aqui os jovens, cara, você é professor também aqui e tal, eu sou professor do seminário. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pra aí. Aí me deram uma casinha bonitinha para morar no meio de 2 coqueirinhos, irmão, um lugar maravilhoso. Sabe o que aconteceu comigo em 2 meses, 2 anos que eu morei lá? Tive uma depressão. Eu tinha uma depressão tão profunda que eu não sabia de onde vinha essa depressão. E eu comecei a orar e buscar de Deus. Deus, da onde essa depressão? E Deus falou no meu coração. E quando Deus falou no meu coração, sabe o que Deus falou no meu coração? Que eu estava no lugar errado fazendo a coisa errada. E que eu ia ter de volta essa paz
dentro, quando eu voltava para a favela. Quando eu voltei para a favela. Quando eu voltei para a favela de novo, acabou a depressão. Eu brinco que passarinho me dá tristeza, tiro me dá alegria. Faz entender? Não dá para entender. Tem como entender. Né? Mas isso é o que? É o chamado, é a direção.